Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que parece, sei lá, coisa de ficção científica, mas que está acontecendo agora mesmo, na asa do avião lá fora, no processador do computador. E até na forma como uma bola de golfe voa. Exato. Estamos falando de convecção. O material que a gente recebeu parece uma aula de engenharia, sabe? Cheia de equações, mas a nossa missão aqui é extrair o ouro dali, a ideia das camadas limite. É isso aí. E a ideia central, olha, é surpreendentemente simples de visualizar. Pense em qualquer fluido, o ar, a água, passando por uma superfície sólida. O que acontece exatamente naquele ponto de encontro, naquela fronteira minúscula? Parece um detalhe, né? Parece. Mas entender essa interface é o que permite projetar carros mais rápidos, turbinas mais eficientes, notebooks que não derretem no colo. Vamos focar em duas peles invisíveis que se formam ali: a camada limite de velocidade e a camada limite térmica. Duas peles invisíveis. Gostei disso. Ok, vamos começar pela primeira então. A camada limite de velocidade. A fonte usa uns termos como efeitos viscosos, tensões de cisalhamento. Trazendo isso para o mundo real, o que significa? Imagina uma placa de metal, perfeitamente lisa, e o ar passando por cima dela. Por causa de uma propriedade do ar chamada viscosidade, que é como uma gosma, sabe? Um atrito interno. Aham. A primeira, assim, uma camada de moléculas de ar praticamente gruda na superfície. Ela para. Velocidade zero. Espera aí, totalmente parada, mesmo que o vento esteja, sei lá, a 100 quilômetros por hora, um pouco mais para cima? Exatamente. Ali, coladinha na superfície, a velocidade é zero. A mágica acontece logo acima. A segunda camada de ar é freada por essa primeira que está parada. A terceira é freada pela segunda. E assim por diante. Isso. É como um baralho de cartas que você empurra por cima. A carta de baixo fica parada e as de cima vão deslizando umas sobre as outras. Essa região onde a velocidade está subindo gradualmente de zero até a velocidade total do fluxo é a tal camada limite de velocidade. Entendi. E a tensão de cisalhamento que o material cita é literalmente o atrito entre essas camadas. É essa força que um avião sente como arrasto aerodinâmico. Entendi a imagem do baralho. E a fonte faz uma pergunta, porque essa camada fica mais grossa à medida que o ar avança pela placa. Isso parece contraintuitivo. Eu pensaria que o fluido simplesmente passaria por cima. É uma ótima pergunta. É que esse efeito de freio ele vai se contagiando para cima. Perto do início da placa, só as camadas bem próximas sentem o efeito. Ok. Mas conforme o ar escoa, a camada lenta tem mais tempo para contaminar a camada de cima, que contamina a próxima. É um efeito dominó que se propaga para longe da superfície. Por isso a região de baixa velocidade, a nossa camada limite, vai engordando ao longo do caminho. Faz todo sentido. É como uma fofoca se espalhando. Ela começa pequena e vai atingindo mais gente com o tempo. Ok, peguei a parte da velocidade. Mas e se a nossa placa estiver quente? O calor se comporta do mesmo jeito? A analogia é perfeita. É a mesmíssima lógica, só que com temperatura. Se a placa está quente, ela aquece a camada de ar que está grudada nela. Certo. Esse calor, então, começa a se espalhar para as camadas de cima, exatamente como a sua fofoca. Cria-se uma região onde a temperatura varia, desde a temperatura alta da placa até a temperatura ambiente do ar mais distante. Essa é a camada limite térmica. E ela também engrossa com a distância. Também engrossa, porque o calor tem mais distância, mais tempo para se propagar para cima no fluxo. Ok, a partir daqui o material começa a mostrar umas equações que, olha, parecem uma sopa de letrinhas cheias de símbolos estranhos. Não precisamos resolver nada, claro, mas qual é a grande ideia por trás dessa matemática toda? A ideia é mais elegante do que parece. Em vez de olhar o fluxo como um todo, os físicos decidiram dar um zoom e analisar um cubinho minúsculo, um volume de controle, dentro dessa camada limite. E aí aplicaram as leis mais fundamentais da física que a gente conhece a esse cubinho. Quais leis? As três grandes. Primeiro, conservação de massa, que basicamente diz: o que entra tem que sair, não tem mágica. Simples. Depois, a segunda lei de Newton, que diz que a soma das forças,
como a pressão do fluido e o atrito viscoso, é igual à aceleração daquele pedacinho de fluido. Certo. E, por último, a conservação de energia, que é um balanço de todo o calor que entra, sai e é gerado ali dentro, por atrito, por exemplo. Então essas equações todas são só o jeito matemático de dizer o que as leis da física prevêem para um pedacinho microscópico de ar dentro daquela pele invisível. Perfeito. É a tradução da física que a gente acabou de descrever com analogias para a linguagem universal da matemática. É o que permite que um computador simule esse fenômeno com uma precisão absurda. Agora chegamos numa parte que a fonte chama de similaridade. E a ideia aqui me parece quase mágica. Diz que podemos testar um modelo em escala, tipo um aviãozinho num túnel de vento, e usar esses resultados para prever como um avião de verdade vai se comportar. Como isso é possível? É aqui que a engenharia fica genial. O segredo é parar de pensar em metros, segundos ou graus Celsius e começar a pensar em números adimensionais. Sem unidade de medida. Exato. Em vez de perguntar qual a velocidade, a gente pergunta qual a porcentagem da velocidade máxima. Ao fazer isso com todas as variáveis daquelas equações, certos agrupamentos de termos aparecem naturalmente. E esses agrupamentos são os famosos números adimensionais. E eles são a chave para essa mágica da similaridade. Exato. Existem 3 que mandam no jogo aqui. O primeiro é o número de Reynolds. Ele é tipo um cabo de guerra entre a inércia do fluido, a tendência dele de seguir em frente e a viscosidade, a tal gosma que tenta freá-lo. Ah, o cabo de guerra entre querer ir e ser segurado. Isso. O Reynolds nos diz se o fluxo é comportado e em camadas, que a gente chama de laminar, ou se é caótico e bagunçado, turbulento. Ok, Reynolds diz se é comportado ou caótico. E os outros? O segundo é o número de Prandtl. Ele compara a fofoca da velocidade com a fofoca do calor. Ou seja, ele mede se a camada limite de velocidade cresce mais rápido ou mais devagar que a camada limite térmica. Que legal! E o terceiro é o número de Nusselt, que eu gosto de pensar como o placar da transferência de calor. Ele nos diz o quão mais eficiente a convecção, o fluido em movimento, é para transferir calor em comparação com a condução, com o fluido parado. Um placar, gostei. Então, se dois sistemas, tipo o aviãozinho e o avião de verdade, tiverem os mesmos números de Reynolds e Prandtl, o placar Nusselt deles vai ser parecido. Exatamente. E isso é poderosíssimo. Você não precisa que o fluido seja o mesmo, nem a velocidade, nem o tamanho. Se esses números mágicos baterem, o comportamento térmico e aerodinâmico será o mesmo. Isso economiza milhões em testes. A fonte faz uma provocação aqui. Qual a diferença entre o número de Nusselt, e um tal de número de Biot? Parecem parentes. Ótima pergunta, porque essa é uma confusão clássica. Eles medem coisas fundamentalmente diferentes. Pensa só, a gente está cozinhando um bife. O número de Biot compara a resistência do calor para viajar dentro do bife com a resistência para o calor sair do bife para o ar da frigideira. Entendi. Dentro versus fora. Isso. Ele te diz se o bife vai cozinhar por igual ou se vai queimar por fora e ficar cru por dentro. Já o Nusselt, ele não quer nem saber do bife. Ele opera só no ar quente da frigideira. Ele compara o calor que está sendo levado pelo ar em movimento com o calor que seria transferido se o ar estivesse completamente parado. O Nusselt mede o poder do vento da convecção. Explicação fantástica. Então, Biot olha a briga dentro contra fora do sólido e Nusselt é só a nota de eficiência da convecção do lado de fora. Isso nos leva direto à questão do fluxo comportado ou caótico que você mencionou com o Reynolds. O que faz o fluxo surtar e virar turbulento? O próprio número de Reynolds é o gatilho. Conforme o ar viaja pela placa, a distância percorrida aumenta e o Reynolds, que depende dessa distância, também vai aumentando. Chega um ponto em que a gosma da viscosidade não consegue mais manter as coisas em ordem, sabe? Qualquer pequena perturbação, em vez de ser amortecida, é amplificada e o fluxo vira um caos de redemoinhos. O valor de Reynolds em que isso acontece é o número de Reynolds crítico. E quais os efeitos práticos dessa transição? O material dá a entender que tudo muda drasticamente. E muda mesmo.
A camada limite, que vinha crescendo de forma comportada, de repente dá um salto e fica muito mais espessa. Mas a parte mais maluca é o que acontece com o calor. O coeficiente de convecção, que mede a eficiência da troca de calor, dispara para um valor muito mais alto. Isso é totalmente contraintuitivo. A camada fica mais grossa, o que parece que deveria isolar mais, mas a transferência de calor aumenta absurdamente. Como? Como isso funciona? É o paradoxo da turbulência. Pensa no fluxo laminar como pessoas numa fila organizada passando um balde de água. É um processo lento. Certo. A turbulência é como se todo mundo saísse da fila e começasse a correr em todas as direções, jogando água para todo lado. É uma bagunça, mas a água se espalha muito mais rápido. Aqueles redemoinhos da turbulência agem como milhões de micromisturadores, pegando o calor da superfície e jogando violentamente para o meio do fluxo. Uau! É por isso que, se você quer resfriar algo rapidamente, como o motor de um carro de corrida, muitas vezes os engenheiros projetam as peças para causar turbulência de propósito. Uau! Então, às vezes, o caos é desejável na engenharia? Isso é fascinante. O que nos leva ao truque final que o material apresenta. A analogia de Reynolds, que conecta o atrito e o calor. Sim, esse é o pulo do gato. A matemática por trás daquelas equações que a gente viu revela algo extraordinário. Sob certas condições, como para o ar, onde o número de Prandtl é perto de 1, Sim. as equações adimensionais para o momento, ou seja, o atrito, e para a energia, o calor, se tornam idênticas. Idênticas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o atrito e a transferência de calor são duas faces da mesma moeda. Os mecanismos físicos que causam os dois fenômenos são os mesmos. É como descobrir uma pedra de Roseta que traduz arrasto em calor. Não acredito. É sério. Se você consegue medir o arrasto em um objeto num túnel de vento, você magicamente sabe qual será a taxa de transferência de calor dele sem precisar de um único termômetro. Para um engenheiro, isso é quase um superpoder. Inacreditável. Então, se eu meço a força que segura um carro, eu ganho de brinde a informação de quão bem o radiador dele vai funcionar? Imagino que isso economize um tempo e um dinheiro absurdos em projetos. Exatamente. E o material ainda menciona a analogia de Chilton-Coburn, que é uma versão, digamos, melhorada dessa ideia, que funciona para mais tipos de fluidos e também na zona turbulenta. É uma das ferramentas mais usadas e poderosas da engenharia térmica até hoje, tudo derivado dessa conexão fundamental entre atrito e calor. Que jornada! Começamos com uma imagem simples de ar passando por uma placa e terminamos com números mágicos que prevêem o caos e uma analogia que parece um superpoder de engenharia. É incrível como a análise dessas peles invisíveis leva a princípios tão universais. O que é realmente fascinante é essa ponte. Ao investigar a física no nível microscópico nessas camadas finíssimas, a gente deriva ferramentas que permitem projetar sistemas macroscópicos gigantescos. A mesma matemática que descreve o ar passando por um chip de computador ajuda a projetar a fuselagem de um foguete. É a prova de como a física fundamental se transforma em inovação prática. Exatamente. Perfeito. E para deixar uma provocação final, pensando no que a gente viu hoje. Todo o nosso material focou numa placa plana, um cenário de laboratório, bem idealizado. Fica a pergunta: como esses conceitos de camada limite, a transição para o caos turbulento e essa conexão poderosa entre calor e atrito se transformam quando a superfície é curva e complexa? Pensa na pá de uma turbina girando a milhares de RPM, ou, para ir mais longe, o fluxo de sangue pulsando dentro de uma artéria do coração. A física é a mesma, mas a geometria muda todo o jogo.